gostaria que todos rezassem comigo, repetissem comigo, por favor. Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que querem nos destruir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, eu gostaria já que vocês abrissem a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Para quem tem a Bíblia, Ave Maria, página 247. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra, e a gente não vai ler a palavra nesse primeiro momento, não. Enquanto isso, eu vou me apresentando para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Gilmar, e eu sou aqui do vocacionado da Comunidade Mãe de Misericórdia, né? Estou fazendo o caminho vocacional, graças a Deus. Sou casado com a Carla, que também faz o caminho vocacional aqui na comunidade. Tenho 2 filhos, a Vitória de 10 anos e o Rafael de 5 anos. E assim que vocês acharem a palavra aí, guardem essa página, que no momento a gente vai partilhar ela. Eu gostaria de falar hoje de uma situação que vem nos assolando. Todos nós, sem exceção de ninguém, a gente passa por essas dificuldades que eu gostaria de estar partilhando com vocês aqui hoje. Em todos os níveis, em todos os dias, a gente sofre muito de uma coisa que nos massacra, que é a ansiedade. Acredito que todos que estão aqui, por um momento ou outro, acabam passando por esse desassombro, essa ferramenta do maligno que acaba nos atacando. É a ansiedade. A ansiedade, ela é causada por 2 coisas. É o imediatismo, que o mundo hoje quase que nos mata, né? Tudo é imediato, tudo é para ontem. E a falta de confiança em Deus. E por pura providência, essa palavra veio no meu coração para eu pregar, né? Contra a ansiedade. E por pura providência, nas 2 últimas pregações, se não me engano, foi pregado aqui sobre uma coisa que é contra o imediatismo, né? Que é buscar as coisas do alto. Pela gente querer buscar sempre as coisas terrenas, o imediatismo vai tomando conta da gente. E a gente cai na ansiedade. E semana passada, a Tati do Felipe pregou aqui na fé em Deus, né? Então, a falta de fé e o imediatismo vai nos causando uma ansiedade, uma coisa que a gente às vezes não tem controle. Eu, por exemplo, passei por um momento da minha vida que eu era extremamente ansioso. Isso me atrapalhava em todos os níveis que vocês imaginam. A ansiedade me tomava conta em tudo. Das coisas mais simples, até as coisas mais sérias da minha vida, a ansiedade me dominava. Isso é por pura falta, às vezes, de confiança em Deus, às vezes de querer uma resposta. Eu deixava que a ansiedade me dominasse. E eu passei uma situação na minha vida, que naquele ano que eu estava passando, foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. E hoje eu dou graças a Deus que foi a melhor fase da minha vida. Apesar do sofrimento, apesar das lutas, foi uma fase que hoje eu vejo que foi fantástica. Eu sempre fui um profissional que trabalhei com vendas, né? E eu me achava. Achava que era o cara das vendas. E aí eu nunca fui muito de colocar as coisas nas mãos de Deus. E a gente deve colocar tudo aquilo que a gente vai fazer, desde a hora que a gente
abre o nosso olho de manhã, tudo deve ser colocado nas mãos e na vontade de Deus. E eu não, eu achava que eu era o cara, né? Ia por mim mesmo. Caminhava com as minhas próprias pernas. Não que eu não acreditasse em Deus de jeito nenhum. Eu tinha, sim, ia à missa, enfim. Tinha uma certa vida até de oração. Mas eu achava que com as minhas forças mesmo eu dominava tudo. E aí, eu por diversas vezes queria ficar trocando de empresa, ia para uma empresa aqui, aquela ali é melhor. Foi aí que eu passei por uma experiência muito interessante. Num determinado momento eu troquei de empresa, uma empresa que eu trabalhava há 7 anos e meio, fui para uma outra empresa. Essa empresa começou tudo bem, até porque, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito grande na região aqui, então eu me dei muito bem. Mas na primeira dificuldade, eu queria trocar de empresa de novo. Passava uma dificuldade, vou arrumar outro serviço, porque eu sou bom mesmo naquilo que eu faço. Aí troquei de empresa novamente. Começou a ficar ruim novamente, eu com aquele imediatismo, né, no meu coração e com a falta de confiança em Deus, tudo eu queria trocar de empresa. Não, eu sou bom mesmo, eu sou conhecido, tem mais de 10 anos que eu trabalho nessa área, todo mundo me conhece. Eu ia e trocava de empresa. E foi assim, até que Deus resolveu falar assim, rapazinho, eu vou te mostrar você que você não é isso tudo. E em uma dessas trocas de emprego minha, a empresa acabou com o cargo que eu tinha aqui em Lafayette. Era consultor de uma empresa, e eles resolveram acabar com o cargo de consultor. Eu achei aquilo muito normal, vou arrumar outro mesmo. Comecei, e era uma época que a nossa região estava despejando emprego, não é essa crise que está agora. E eu distribuí os currículos, os contatos que eu tinha, e por pura providência divina, eu fiz mais de 15 entrevistas de emprego. Fazia as entrevistas, e em algumas das entrevistas, a pessoa gostava, falava, nossa, você é o perfil que eu estava precisando para a minha empresa. Pode aguardar que eu vou te chamar. E aí eu ficava todo, sabia. E foi assim, umas 4 empresas me falaram que iam me chamar, dessas 15 entrevistas. E nada de acontecer. E aí, ansiedade, eu que já era ansioso, com 2 filhos pequenos, né, o Rafael devia ter nem 2 anos. Aí começou a bater o desespero. Numa dessas entrevistas, eu lembro que o cara que estava me entrevistando falou assim, não, pode ficar tranquilo, tem 2 vagas. Uma é sua, porque eu gostei, você tem experiência na área que eu preciso, enfim. Eu só vou arrumar a outra vaga e vai te ligar, o RH da empresa vai te ligar. Essa empresa, até ontem, ela não me ligou. Estou guardando até ontem. E aí começou a bater o desespero. Filho para criar. E aí começou eu voltar para onde eu não deveria ter saído nunca. Comecei a ver que eu não era tudo aquilo. A ansiedade, ela vem na gente quando a gente mais quer aquilo para ontem, né? Às vezes a gente pede uma determinada coisa para Deus e a gente não pergunta para Deus, meu Deus, eu quero essa determinada coisa. Mas faça a vossa vontade. Me dê aquilo que vai ser bom para mim, bom para minha família, bom para minha vida. E às vezes a gente questiona Deus, por que o Senhor não me deu isso até hoje? Né? Nós estamos vivendo num mundo que até as crianças são ansiosas. Não sei se vocês percebem isso, mas os meus filhos são ansiosos. Brinquedo nenhum serve para os meninos de hoje. Tudo, eles brincam um pouquinho e largam aquilo para lá. Celular é o que mais prende eles, às vezes, um pouquinho. Por quê? Porque o celular, às vezes, dá uma resposta imediata para eles. Tudo muito acelerado. Isso deixa as crianças ansiosas. Quando eu estava pensando em fazer a pregação ansiedade, eu comecei a olhar ao meu redor, em todos os níveis onde eu convivo,
eu começo a perceber o quanto as pessoas estão ansiosas. O quanto as pessoas estão querendo as coisas para ontem. Eu trabalho numa empresa, às vezes, alguns vendedores me ligam precisando de alguma coisa. Eu fico impressionado. Às vezes eu não posso atender, que eu estou atendendo uma outra pessoa. Liga 18, 20 vezes. Eu falo, meu Deus, deve estar morrendo, né? Aí quando eu retorno, era uma coisa que ele mesmo poderia resolver. Não, é só você fazer dessa forma, você teria resolvido. E liga sem parar. Tá vendo que a gente não atendeu porque não pôde atender. Então, todos os níveis, todos os lugares que eu vou, eu vejo a ansiedade tomando conta da gente. Nessa semana que eu estava preparando já essa pregação já gostaria de pregar sobre isso há muito tempo. Num determinado momento, a minha esposa estava escutando uma pregação no celular, com fone. Era a pregação do Padre Léo, no YouTube. E eu sou um apaixonado pelo Padre Léo. Inclusive, o Padre Léo foi um dos responsáveis por eu me quebrar essa ansiedade. Eu não conseguia sentar na frente da televisão para assistir uma pregação. Eu achava aquilo monótono. E a Carla, com muita luta, foi não, vem cá. Quando eu conheci o Padre Léo, aí sim, a partir desse momento, eu comecei a conseguir quebrar essa ansiedade de sentar na frente da TV para assistir uma pregação. E nessa pregação do Padre Léo, exatamente quando a gente sentou assim na mesa, a Carla me deu o fone para eu escutar e ver. Ele estava falando exatamente numa situação. E quem é mais antigo aí vai lembrar. Até as donas de casa hoje, no serviço de dona de casa, a gente vê uma ansiedade, né? Até para fazer o almoço. Aí o Padre Léo estava falando que antigamente, para cozinhar um feijão, então se a dona de casa queria cozinhar o feijão para o almoço de amanhã, ela tinha que começar um dia antes. Primeiro que o feijão vinha muito sujo, né? Então tinha que catar o feijão, aquela paciência de catar o feijão, tirar as pedras, o feijão mais ruim, separar. Deixar o feijão de molho numa panela. Aí o feijão inchava. Só no outro dia de manhã, porque não existia panela de pressão, ela ia acender o fogão a lenha e ia colocar o feijão para cozinhar. Hoje, se a dona de casa descobriu que o feijão acabou 9 horas da manhã, o feijão já vem catado, despeja o feijão na panela de pressão, com 1 hora, o feijãozinho já está pronto. Então a gente vê o quanto nós ficamos ansiosos, o quanto a ansiedade nos domina, nos assola. Não que a modernidade seja ruim. Por exemplo, nesse caso do feijão, é ótimo. Poxa, ter que preparar uma panela de feijão com quase 24 horas, tudo bem. Não é tão bom assim, apesar que era muito mais gostoso, né? Mas a gente não pode deixar esse imediatismo dominar a gente. A gente não pode deixar que tudo vá dominando a gente querendo as respostas para ontem. Quantas pessoas a gente ouve notícias de que estavam até com um câncer e se desespera. Se desespera e começa a clamar aquela cura do câncer. E um dia em oração, Deus falou no meu coração: e se esse câncer que essas pessoas tanto pedem cura para livrar dele, se esse câncer for para salvar esta alma, para levar essa alma para o reino do Senhor, será que a gente não está imediato demais, querendo tudo, e a gente não pergunta para Deus: meu Deus, para que o Senhor quer que eu passe essa situação? E essa situação lá do meu emprego, eu desesperado, foi em 2014, bem na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Eu gosto muito de futebol e eu estava esperando muito a Copa do Mundo, todo empolgado. Foi a pior Copa do Mundo da minha vida. Eu não tinha força nem para assistir jogo, porque o desespero batia. Conta para pagar, né? As contas de água, de luz, elas não descobrem que a gente está desempregado, não. Elas chegam mesmo. E aí eu comecei a pedir a Deus:
a pedir a Deus desesperadamente. E aí eu descobri que algumas coisas que Deus nos deixou aqui na Terra nos servem muito para a cura da ansiedade. É um caminho que eu não posso dizer que eu me curei completamente da ansiedade, que eu ainda sou um pouco ansioso. Mas diversas vezes eu convivo com algumas situações que eu vivia naquela época e hoje eu reajo de uma forma completamente diferente. Hoje eu consigo parar e entregar primeiro nas mãos de Deus. Meu Deus, está aqui essa situação. O que é? Por que eu estou passando essa situação? Peço uma resposta de Deus. O que o Senhor quer de mim, meu Senhor? E de repente aquela situação é para me santificar, é para me salvar, é para me tornar uma pessoa melhor. E nesse caso, dessa situação minha do desemprego, eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antes. Mas foi preciso eu cair lá mesmo no fundo do poço, do desespero. E Deus nos deixou aqui, para nós, algumas situações que servem muito para a gente buscar essa cura, buscar essa libertação total desse imediatismo e dessa falta de confiança em Deus que nos leva à ansiedade. Dessas coisas, eu separei aqui 4 coisas que a gente pode fazer e que Deus nos ajuda e nos liberta. Dessas 4, essa primeira que eu vou falar agora foi o que eu não fiz na época. As outras 3 eu experimentei e deu certo. Então, na palavra de Deus, agora vocês voltem à palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. E eu comecei a fazer pesquisa, eu pesquisei no site Cleófas. E o ano tem 365 dias, né? Quando não é bissexto, o ano normalmente tem 365 dias. E na palavra de Deus tem uma frase que é exatamente contrária à ansiedade, que vai de encontro à ansiedade. E essa passagem, do Antigo Testamento até o Novo, então de Gênesis a Apocalipse, ela aparece 365 vezes. Ou seja, para todos os momentos e todos os dias da nossa vida, que nós sofremos com ansiedade, existe uma passagem, um trecho, que a gente pode ler e se confortar. Eu separei alguns aqui, depois a gente vai ler o que eu pedi para vocês abrir. Mas em Mateus, no capítulo 1, versículo 20, o anjo aparece para São José, né? E São José não entende muito bem por que ele tem que tomar Maria por sua esposa. Né? Ele dá a notícia que ela está grávida, mas ele não entende muito bem. E o anjo diz para ele: José, filho de Davi, não temas Maria por sua esposa. Então a palavra não temas ou não temais, ela aparece 365 vezes na palavra de Deus. Uma outra passagem, em Lucas capítulo 1, no versículo 12 e 13. Vendo Zacarias, ficou perturbado, e o temor assoltou-o. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás João. Então, se vocês tiverem curiosidade aí em casa, pode pesquisar. Para cada dia da nossa vida, Jesus nos fala na palavra de Deus um trechozinho para a gente não temer, para a gente não cair na ansiedade. Nesse trecho que eu separei, agora vocês podem acompanhar comigo, no versículo 6. Coragem, e sede fortes, nada vos atemorize, e não os temais, porque é o Senhor, vosso Deus,
que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Então é na palavra de Deus que a gente encontra esse refúgio para a nossa ansiedade. Esse refúgio para o imediatismo, para aquilo que você vem tanto aqui na Noite Mariana buscar. E até hoje não conseguiu. Nessa noite eu vou convidar vocês a abrir o coração de verdade. E clamar a Deus. Pedir a Deus mesmo para que Ele nos dê uma resposta de o que Ele quer de nós. O porquê que a gente está passando essa determinada situação. E aí, nesse momento meu do desemprego, eu desesperadamente, eu comecei a rezar. E aí vai mais uma dica. O Santo Terço todos os dias. O Santo Terço todos os dias, ou todos os momentos em que a gente estiver com aquele problema na frente que nos causa aquela ansiedade terrível. Quantas e quantas pessoas perdem noite de sono, no meio da noite, caem numa ansiedade, não entende por que perdeu o sono, estava cansada e não entende por que perdeu o sono. Está aqui um santo remédio, o Santo Terço, o Terço Mariano, Terço da Divina Misericórdia, Terço da Divina Providência. É só a gente pesquisar. Mas o Terço Mariano, que dura mais ou menos aí uma meia hora, ele bem rezado, é um santo remédio. E eu comecei. Todo dia de manhã eu rezava o terço. Todo dia de manhã eu rezava o terço. Isso me ajudava. Me ajudava muito. Maria é um exemplo de cristã para nós, né? Não existe uma outra cristã que viveu nessa terra que a gente possa seguir a não ser Maria. Maria, será que ela passou por ansiedade durante o Calvário de Jesus? Durante a crucificação e morte de Jesus? Quem é mãe aí sabe. Será que ela teve ansiedade? Não. Maria nos mostra o quanto nós devemos lidar com a ansiedade. O quanto nós devemos confiar naquilo que o anjo falou para ela lá quando ela foi concebida. Que ela seria a mãe do Filho de Deus. E até no momento mais terrível, ela ficou de pé. Ela ficou de pé. No momento da morte de Jesus, Maria, só acompanhando a palavra de Deus, vocês vão ver. Maria ficou de pé. Então o Santo Terço é um santo remédio mesmo. Outra coisa que eu fiz muito, me ajudou demais, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando eu descobri que a capela de São Sebastião, tem uma capela anexa à igreja de São Sebastião, para quem não sabe, que o Santíssimo fica exposto de manhã até a noite. Fica lá ministro dos adoradores revezando, né, para o Santíssimo não ficar sozinho. E quantas vezes, eu sem falar nada com minha esposa, eu descia e me derramava lá na capela do Santíssimo. Eu não conseguia entender o que eu estava passando naquele momento. Como assim? Eu que já troquei várias vezes de emprego, o emprego está jorrando aqui na minha cidade, e eu nada. Era Jesus me falando. Você precisa de mim. E eu me derramava naquela capela do Santíssimo. Lembro até hoje de levar minha carteira e apresentar para ele minha carteira de trabalho. E o desespero batia e aquilo me acalmava. Aquela capela do Santíssimo São Sebastião, até hoje, quando eu tenho uns 15 minutos antes de eu ir para a empresa, ou eu estou na rua, que eu trabalho na rua, eu paro o carro, dou uma corridinha lá e fico nem que seja 5 minutos na capela do Santíssimo. Agora para agradecer. Mas nem que seja 5 minutos, eu adoro o nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração ao Santíssimo Sacramento é uma bênção. É uma cura. E a outra forma da gente nos curar
é na Santa Missa, na Sagrada Comunhão. Quantas e quantas vezes eu recebia Jesus naquele momento de desespero e chorava. E aquilo foi me lavando, foi me curando, me purificando. E aqueles que estão impedidos de receber, às vezes, a comunhão em espécie, a Igreja Católica ela é misericordiosa com esses. Às vezes está em casal de segunda união. Existe a comunhão espiritual. Existe até a oração que você deve fazer quando você vai se comungar espiritualmente. Você não pode receber ela em espécie, você pode receber ela espiritualmente. E Jesus, espiritualmente, também vai te curar, vai te libertar. Então é na Sagrada Comunhão, adoração ao Santíssimo Sacramento, Santo Terço e a Palavra de Deus. Esses são os 4 pilares. Desses 4, 3 eu utilizei e foi uma bênção. Hoje, todos os momentos da minha vida que vai me dar aquela ansiedade, aquela loucura, que eu era louco mesmo, ansioso. Jesus vem e me dá a calma. Então eu convido a vocês a partir de hoje, aqueles que estão desesperados, aqueles que vêm na noite mariana buscando alguma coisa, peça a Deus, peça a Jesus hoje, não deixe essa noite passar, meu irmão. Pergunte a Jesus o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer para você. E nesses momentos que eu passei, assim que eu vi que eu precisava confiar em Deus, eu entreguei minha vida completamente em Deus. Eu recebi 2 ligações de emprego. E aí ficou até difícil para escolher qual emprego. E eu, na Capela do Santíssimo de São Sebastião, eu pedi a Deus que Ele escolhesse o emprego para mim, não eu. E aí Deus me deu a resposta da maneira dele, eu compreendi. E a empresa que eu trabalho hoje, eu entrei lá com um cargo, hoje eu já tenho um cargo um pouco acima de liderança. Nessa empresa teve um sorteio lá uma vez, eu ganhei um carro. Enfim, Deus me honrou. E Deus honra aqueles que o buscam. Então eu queria deixar isso no coração de vocês. Busque a Deus. Busque a adoração ao Santíssimo Sacramento, o Santo Terço, a comunhão. Leia diariamente a palavra de Deus, nem que seja um versículozinho da palavra de Deus. Medite. Escute o que Deus quer falar com você. Na palavra de Deus, Ele fala conosco. Não deixe esses momentos passar, meu irmão. Eu gostaria que vocês ficassem de pé.